Saudações, essa é uma videoaula do Microsoft Word. Já deixei o processador de textos aqui de prontidão. Nessa atividade eu vou inserir uma tabela com 3 colunas e 9 linhas. E para isso vou usar essa opção aqui, ó, tabela. Mas ao invés de clicar e arrastar, eu vou por essa opção aqui agora, inserir tabela. Aliás, ao invés de 3 colunas, vou colocar 2 colunas. 2 colunas e 9 linhas. Informar a quantidade de colunas e linhas. Ok. Essa primeira linha eu vou selecionar e mesclar. O que é mesclar? É tirar essa linha divisória. Tá vendo aqui ó, essa linha divisória? Eu vou clicar com o botão direito, venho em mesclar. Pronto, tirei a linha divisória. Agora eu vou digitar o título ali. Para selecionar com o teclado, pressiono Shift Home. Posso pressionar Shift End também. Venho em página inicial, centralizar, tamanho 16. Negrito. Veio. Agora eu vou redimensionar a largura dessa primeira coluna, clicando aqui nessa linha divisória, tá vendo? Clico com o botão esquerdo e arrasto. Aqui eu vou digitar índice, selecionar com o mouse, com o teclado, Shift Home, tamanho, deixa eu selecionar tudo junto. Aqui eu vou digitar tipo, Shift End, setinha para a direita. Agora, tamanho 12, negrito também. Nessa coluna índice, eu vou colocar aqui os índices. Vou centralizar, selecionando com o mouse e clicando aqui em centralizar. Vou centralizar essa parte aqui também. Tipo de guerra, vamos colocar aqui, por exemplo, biológica. Ctrl Z para voltar. Setinha para baixo. Agora, cibernética. Vamos colocar mais aí. Climática. Química. Psicológica. Tectônica. E temporal. Se você conseguir imaginar algum outro tipo de guerra, me informa aí no YouTube, digita aí nos comentários. Bom, agora vamos contar um pouco de história aqui. Deixa eu só conferir. Biológica, cibernética, climática, química, psicológica, tectônica e temporal. Bom, biológica. Há muitos milênios atrás, o homem primitivo sobrevivia da caça, da coleta e da pesca. Com o passar do tempo, o homem percebeu, ele aprendeu que poderia capturar os filhotes dos lobos, por exemplo, domesticar, e esses filhotes iriam ajudar durante as caçadas. O homem primitivo também aprendeu em algum momento da sua jornada que poderia, ao invés de coletar os seus alimentos apenas, ele poderia semear a terra. Em algum momento ele percebeu que aquela semente que caía no chão germinava, dava origem a um novo ser, né, uma nova planta, e ele poderia se alimentar dali de tal forma a cultivar a terra, semear a terra. O que foi muito importante no seu processo civilizatório, porque o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, uma vez que poderia semear a terra e sobreviver do seu plantio. Né? Foi muito importante. Com o semear da terra, existem situações em que o homem conseguia produzir bastante. Em outros momentos via uma catástrofe, né? Um excesso de chuva, um excesso vamos supor que tenha muito sol no determinado momento, então aquela plantação era prejudicada. Tem que ser tudo na quantidade correta, a quantidade de chuva de maneira adequada, a quantidade de sol de maneira adequada. Muita chuva ou muito sol vai prejudicar a plantação. Bom,
Conforme o homem foi cultivando a terra, ele percebeu que algumas espécies de insetos poderiam infestar aquela plantação e prejudicar o plantio. O homem percebeu que poderia usar outras espécies para dar combate àquelas espécies que estavam predando o seu alimento, né? É um tipo de guerra biológica que o homem trava contra a própria natureza para poder proteger o seu alimento. Usar um tipo de inseto para predar o outro que está prejudicando a plantação. Outro exemplo de guerra biológica. No passado, os grandes comandantes utilizavam cadáveres. É isso mesmo que você está ouvindo. Cadáveres para poder municiar as catapultas e arremessar aqueles cadáveres infectados com doenças dentro da cidade que eles pretendiam invadir. E com isso disseminar aquela doença, né? Enfraquecer os combatentes que lá se encontravam para poder invadir e encontrar menos resistência. Eu sei que isso é absurdo, mas a vida real não é um conto de fadas. Isso aconteceu. É um tipo de guerra biológica, né, que aconteceu no passado. Outro exemplo, um exemplo simples: uma pessoa está infectada com um vírus de gripe. Sabe que está infectada porque fez o teste e deu positivo. E espirra em cima de outra pessoa deliberadamente. Isso é um tipo de guerra biológica. Bom, vamos para o próximo tipo aqui. Cibernética. A guerra cibernética se dá no meio, né, eletrônico, né, por exemplo, na World Wide Web, na rede mundial de computadores, ou na rede local, ou no seu computador que nem está conectado à internet. Bastando para isso que você vá a uma LAN house com pendrive, conecte o pendrive num computador infectado. Se esse computador estiver com vírus, você levar o pendrive para casa, plugar, copiar os programas que lá se encontram, os arquivos, para sua máquina e executar, você vai infectar a sua máquina. Se dá por intermédio de vírus, né, de algoritmos, de códigos maliciosos. Como se proteger de uma guerra cibernética? Com a utilização de firewall, com a utilização de antivírus, né, boas práticas, etc. Guerra cibernética. Tem vários tipos, né? Tem vários tipos de programas maliciosos que ficam esquadrinhando o teclado, capturando tudo que você digita e enviando por e-mail de quem que desenvolveu o código. Tem muita coisa que pode ser feita aí. Guerra cibernética. Guerra climática. Professor, isso não é ficção? Não, não é ficção não, isso é realidade. Você já, com certeza já ouviu falar de emergência climática, ou seja, a ação do homem está mudando o clima na Terra. Como? Através de gases de efeito estufa, através de emissão de CFC, emissão de metano, etc. Isso está mudando o clima, isso é um fato. Se houver um meio de mudar o clima de forma mais rápida e localizada, você tem aí um meio de guerra climática. Tem uma forma de usar o clima como arma. Tem alguns documentários sobre isso. Eu vou procurar e vou disponibilizar em algum canto da tela alguma coisa sobre guerra climática. Guerra química. Ao longo da jornada humana, aconteceram alguns conflitos. Num desses conflitos mundiais foi utilizado gás mostarda, agente laranja, que são agentes químicos, né, muito nocivos à saúde, vamos dizer assim. Guerra psicológica. Bom, a guerra psicológica se dá, também conhecida como guerra silenciosa, né? Você pratica um tipo de guerra sem usar armas que você pode visualizar. Vou dar um exemplo. Usar um carro com som e sair proferindo falas que vai atingir o psicológico de alguém que de repente está dentro de casa ouvindo aquilo ali. Usar associação pejorativa, perseguições. Deixa-me elaborar um exemplo melhor aqui de guerra psicológica. Um exemplo muito bom. No passado, grandes comandantes enviavam emissários até a cidade que eles pretendiam invadir, e esse emissário tinha a missão de informar que os gestores daquela cidade tinham uma opção. Poderiam se render pacificamente e seriam tratados com respeito, etc. e tal, seriam assimilados ao exército que estava vindo para tomar a cidade, ou poderiam entrar em conflito. Mas aqueles que entravam em conflito
eram dizimados, poucos sobreviviam. Isso é um tipo de guerra psicológica que aconteceu no passado da espécie humana. E ocorre hoje em dia. Guerra psicológica acontece muito, vamos dizer assim. Tem farto material na internet, eu vou disponibilizar em algum canto da tela um link sobre um livro que fala sobre esse assunto de guerra psicológica. Segredos da Guerra Psicológica é o nome do livro. Guerra tectônica. Isso aqui é muito interessante. Talvez você pense, não, ficção científica. Não, não é ficção científica. Imagine um local montanhoso e essas montanhas estão repletas de neve. Você está ali com o seu exército, esperando o exército do inimigo passar no meio daquele vale e ali está repleto de neve. Se você usar algum tipo de dispositivo que emita um grande som, um grande ruído, pode provocar uma avalanche. Ou seja, o som, a reverberação vai causar um deslocamento daquela neve que vai prejudicar o exército inimigo. É um exemplo de guerra tectônica. Usar vibração para poder deslocar massas de terra, né? Massas de gelo, de neve, etc. Tem documentário sobre isso disponível também no YouTube. Eu vou ver se eu encontro algum e disponibilizo em algum canto do vídeo. Se não me engano, Nikola Tesla desenvolveu um dispositivo que lançava mão de um princípio que aplicava esse conceito de guerra tectônica, né? Vamos dizer assim, Nikola Tesla. Guerra temporal. Segundo Albert Einstein, a passagem do tempo é uma ilusão persistente. Os satélites que se encontram na atmosfera da Terra, eles lançam mão para suas operações da fórmula da dilatação do tempo. Se eles não lançarem mão dessa fórmula para seus cálculos, as suas ações, as suas tarefas vão ficar fora de sincronia. Eles não vão, resumindo, não vão funcionar direito. Eles têm que levar em consideração a fórmula da dilatação do tempo. Resumindo, através da utilização da velocidade, você consegue manipular o tempo, em princípio, né? Teoricamente. Mas não acredito que alguém já tenha conseguido alcançar esse tipo de avanço tecnológico. Por que eu acredito nisso? Porque nós temos várias nações. Bom, então é isso aí. Fiz aqui um pequeno resumo dos tipos de guerra. Vou disponibilizar em em alguns locais da tela os links para mais conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.